Queria convidar você a ficar em pé. Neste momento nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 5, né? Como falei, nós vamos estar aí começando a estudar a epístola, a primeira epístola de Pedro, depois estudaremos a segunda epístola de Pedro, e um livro muito interessante, e que Pedro fala de coisas importantíssimas para a nossa fé, né, para o nosso sustento aqui neste mundo. Então vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Feche os olhos, oremos. Pai, mais uma vez nós levantamos a nossa voz para lhe pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Deus, como é bom nós temos a consciência que o Senhor é um Deus que fala através da Tua palavra, se expressa a cada um de nós, enche o nosso coração de esperança, de fé, de paz, de alegria. A Tua palavra nos corrige, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos mostra os caminhos, e nós somos muito gratos pela Tua palavra. Fala-nos, ó Pai, tenha misericórdia da nossa vida, me dê a graça e a unção que eu necessito para transmitir o Teu recado ao Teu povo nessa manhã, que haja entendimento da Tua palavra. Ó Deus, dá inteligência ao Teu povo também para aplicar a Tua palavra à sua vida, Pai. Te peço isso, na certeza que o Senhor está aqui conosco, e o Senhor é um Deus que fala, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar. Nós sabemos, né, que o apóstolo Pedro, ele foi um apóstolo de muita relevância. Das listas, né, falada no Novo Testamento, que são citados os apóstolos, em 4 lugares, né? Em Mateus 10, de 2 a 4, em Marcos de 3 a 16 a 19, Lucas de 6, de 13 a 16, em Atos 1, 13, Pedro encabeça todas essas listas. Começa Pedro, André, seu irmão, que foi quem o levou até Jesus, né? Chegou e falou: olha, tem uma pessoa diferente, e eles largaram o seu ofício, que eles eram pescadores, e foram seguir a Jesus Cristo. Mas Pedro encabeça, e por várias vezes nós vemos Pedro saindo à frente, em algumas situações. Por exemplo, quando ele é o primeiro a reconhecer que Jesus Cristo é um ungido, o Messias, ele fala: olha, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, né? Pedro, ele se mostra também quando Jesus Cristo está andando sobre as águas, e de repente ele fala: deixa eu ir. Ele pula sobre as águas e começa a andar sobre as águas, afunda, na verdade,
quando os ventos, ele começa a olhar e focar no problema, que eram os ventos e aquelas ondas gigantescas. Ele começa a afundar, mas Jesus Cristo o toma pela mão. Mas ele teve a coragem, ele tinha a ousadia. Ele é aquele que, quando acontece o Pentecoste, é o primeiro a expressar, a falar. E na primeira palavra de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se convertem. Tamanho poder ali que Pedro recebe, que os apóstolos recebem através do Espírito Santo, onde eles são batizados com o Espírito Santo, começam a falar em novas línguas, e Pedro, com muita ousadia, com conhecimento, que a gente vê o discurso de Pedro, com base teológica do Antigo Testamento, onde ele vai mostrando para aquele, ali a maioria eram judeus, e ali aqueles judeus são convencidos, claro, pela palavra de Deus, instruída pelo Espírito Santo, que Pedro já cheio do Espírito Santo, um Pedro que antes estava com muito medo, que chegou a ponto de negar a Jesus Cristo, mas se arrepende, não faz como Judas, que trai a Jesus e não se arrepende, mas ele se arrepende daquilo que ele fez, e nós vemos que ele realmente é um destaque. Quando nós vamos olhando o Antigo, o Novo Testamento, né, nós vemos que Pedro, ele tinha uma empresa de pesca, junto com seu irmão André, que ficava em Cafarnaum, apesar deles terem nascido em Betsaida. Eles nasceram ali em Betsaida e transferiram para Cafarnaum, porque era uma cidade de maior prosperidade, de crescimento. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que Pedro tinha uma casa grande ali, onde abrigou Jesus Cristo, onde Jesus Cristo até curou uma pessoa que era paralítica, que desceu com 4 amigos que desceram ele pelo telhado, e Jesus Cristo, ele estava ali na casa de Pedro, uma casa de um tamanho bom, Jesus Cristo estava ali com os seus discípulos, ali naquela casa Jesus Cristo cura, a palavra de Deus nos diz que ele cura a sogra de Pedro, né? E nós vemos isso claramente na palavra de Deus, são fatos, né? Outra coisa que nós vemos na palavra de Deus, que é citada lá em 1 Coríntios 9:5, que Pedro, né, claro, era casado, porque ele tinha uma sogra, mas ele também era acompanhado nas suas viagens missionárias, isso é citado aí. Então Pedro, apesar de não ter descrito as suas viagens missionárias, como Paulo tem descrito por Lucas, ele fez viagens missionárias. Nós vemos claramente que lá o próprio apóstolo Paulo cita isso, né? Que Pedro era acompanhado com a sua esposa. Por que eu não tenho direito de ser sustentado por vocês? Porque eu não posso levar uma esposa? Paulo cita isso, e como Pedro fazia. Nós sabemos que Pedro fez essas viagens missionárias, porque Paulo, lá em Gálatas, ele chega a citar que lá em Antioquia, né, onde Paulo começa as viagens missionárias, onde pela primeira vez nós fomos chamados de cristãos, né, Antioquia, naquela cidade ali, uma cidade grande, rica, onde eles começam, Paulo e Barnabé são ungidos para fazer viagens missionárias. Eles saem numa viagem missionária. Ali é citado em Gálatas que Paulo resistiu a Pedro, chamou a atenção de Pedro quando ele se afastou de comer com os gentios. Então Paulo chama a atenção de Pedro e fala: espera aí, você teve a experiência de ter, né, visto Deus falar com você, que você poderia, ele tem uma visão de um lençol muito grande, com animais, e aqueles animais dos quais alguns eram impuros, e Deus falou com ele, porque ele deveria comer, e depois ele entende que era para ele pregar, como ele pregou para o centurião, um centurião temente a Deus, que converteu ele e a sua família, e inclusive
né, ali em Atos capítulo 10, nós vemos essa história. Aquele centurião e a sua família, e a turma que está ali, que se converteu, são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas. Então, ali Deus mostra para Pedro claramente, e Paulo diz isso claramente, que ele resistiu a Pedro quando ele desprezou os gentios e foi com medo do que os judeus iam falar. Então, nós vemos claramente um Pedro que, às vezes, lá no alto, igual um foguete, e às vezes lá embaixo, porque ele, como era o seu temperamento sanguíneo, então ele tinha as suas instabilidades. O grande apóstolo Pedro, que aqui nós vemos, quando começa essa carta de Pedro, ele não faz menção de mais nada, ele fala, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, porque ele era muito conhecido, né? Muito conhecido ali entre os cristãos, era o líder dos apóstolos, era um destaque na oratória, em falar ali, em pregar o evangelho, nas suas viagens. E agora nós vemos aqui também um Pedro que escreve para pessoas que estavam em sofrimento, em perseguição. Essa carta foi escrita exatamente, por isso o título da nossa lição é uma herança inigualável e segura. Então, ele fala dessa herança, e nós vamos estar falando algumas coisas aqui durante a nossa lição, sobre a vida de Pedro, sobre o que ele escreveu aqui nessa carta, porque essa é uma lição introdutória, né, daquilo que nós vamos estudar, sobre todos os temas que Pedro escreve, e vamos tentar, né, fazer com que cada um de nós aprenda, né, que pode vir sofrimento sobre as nossas vidas, perseguições, mas nós temos uma herança que não tem o que se iguala a essa herança, e ninguém pode roubar essa herança de nós. Então Pedro está dizendo isso, por quê? Essas pessoas, né, e ele escreve especialmente, o versículo 1, você pode ver aí, né, que os forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que era a Ásia Menor. Ele estava ali, muitos tinham se convertido na Ásia Menor. O evangelho foi pregado ali, e o evangelho se propagou de uma forma muito grande. Inclusive Paulo ficou por 2 anos em Éfeso pregando, né? E o evangelho dali foi espalhado por toda aquela situação. Só que chegou um ponto que a igreja cristã começou a ser perseguida primeiro pelos judeus, nós sabemos disso, e chega nesse ponto aqui que ela estava sendo perseguida pelo Império Romano. Eles estavam sendo caluniados, eles estavam sendo maltratados, eles estavam sendo mortos, eles estavam sofrendo maus tratos, eles foram para o ostracismo social, ou seja, eles eram desprezados. Isso é uma raça ruim, né? Para os romanos eles não prestavam, eles eram a escória. Nesse momento aqui, em que Pedro escreve essa carta, para a gente entender o que Pedro escreve nesse livro, nós temos que entender o contexto, o que eles estavam vivendo, coisas que muitas vezes nós sofremos, sim, muitas vezes nós somos desprezados pela sociedade. Olha lá os crentes, né? E eu falo como o apóstolo Paulo, não me envergonhe do evangelho de Jesus Cristo, ele é o poder para nos salvar, ele faz toda a diferença na nossa vida. Nós temos uma herança por causa desse poder que Jesus Cristo que a sua morte, né, e a sua ressurreição nos deu essa autoridade. Nós temos esse poder de também ter essa crença maravilhosa que um dia também nós vamos ressuscitar
com Jesus Cristo, como Jesus Cristo ressuscitou. Então nós vemos aqui, nesse contexto, uma situação onde eles eram desprezados, como nós somos muitas vezes, que muitas vezes nós somos maltratados por sermos cristãos. Talvez você já foi, né? Nós somos desprezados, maltratados, perseguidos, muitas vezes no trabalho, às vezes na escola, porque nós somos crentes, nós somos de Jesus, nós falamos que somos salvos em Cristo Jesus. Então, nós somos, muitas vezes, mas a nossa perseguição, essa perseguição que nós sofremos, perto daquilo que eles estavam sofrendo, naquele momento, era perseguição brutal. Eles eram jogados nas arenas, né? O Coliseu foi prova, né, da morte de milhares de cristãos ali dentro do Coliseu, e eles eram queimados vivos. Nero colocava eles como tochas humanas. Eles eram mortos quando eles resistiam, tentavam fugir pelos soldados romanos. Era algo terrível. E apesar de nós não sermos isso, essa carta serve muito bem para as nossas vidas, quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos sofrendo alguma coisa nessa vida, nós temos que nos lembrar que nós temos uma herança que é indestrutível. Jesus Cristo falou que Ele estava indo preparar um lugar para a gente morar. Nós temos essa convicção no nosso coração. Quando nós estamos passando por perseguições, é isso que tem que estar no nosso coração. E nós muitas vezes não sofremos como aqueles cristãos estavam sofrendo naquele momento. Mas hoje, neste momento, tem milhares de cristãos que estão sofrendo perseguições como eles. Estão sendo mortos, estão sendo aprisionados, estão sendo torturados para negar a Jesus Cristo. Muitos mesmo. Basta você ler as histórias, as revistas que contam o que a igreja perseguida está sofrendo, são os nossos irmãos, que vão morar um dia conosco no céu, e que nós temos que orar, para que Deus dê os livramentos, como deu a Daniel ali na cova dos leões, como deu a Pedro quando estava para ser morto, quando ele estava ali na prisão para ser morto, quantos escapes Paulo teve, né? Porque a igreja orava, e nós temos essa obrigação de estar orando, e lembrar que temos muitos irmãos nossos, nesse exato momento, que não estão num conforto como nós estamos aqui, eu com o microfone falando, você ouvindo de uma forma bem audível, inclusive alguns que estão nas suas salas, neste momento, ouvindo, ou nos seus quartos, ouvindo, nós aqui dentro de um ar-condicionado, sentados em bancos confortáveis, muitos estão sendo dentro de cavernas, escondidos, para ouvir um pouco da palavra de Deus, para louvar a Deus com intensidade, e nós temos que entender isso, e orar por esses irmãos, chorar por eles, e ajudar para que o Evangelho seja pregado em todos os lugares, e as pessoas se convertam realmente ao Senhor Jesus Cristo, porque essa só é a herança incorruptível, indestrutível, porque tudo que você herdar nessa vida não vale nada, vai ficar aqui. Tudo que você tiver de dinheiro nessa vida, de conforto, de casa, de carro, de dinheiro do banco, tudo vai ficar aqui. A única herança verdadeira, que é democrática, basta eu querer. Por isso Jesus disse, né? Olha, tem dois caminhos, um caminho é largo que leva à perdição, e um caminho estreito, que sou eu sou o caminho, que leva à salvação. Então não existem dois caminhos. Hoje muitos estão
fazendo as suas orações pelos mortos. Não adianta. Dizendo que existe um purgatório. Não adianta. Jesus Cristo, o Senhor da vida, o dono da palavra, Ele expressou 2 caminhos. Um caminho que leva à perdição e um caminho que leva à salvação. Não existe um caminho intermediário. Se você fizer aceitar e for mais ou menos, não existe na palavra de Deus. Você pode procurar na palavra de Deus que não existe esse purgatório. Que nós temos que, hoje é um dia que sim, nós nos lembramos dos nossos mortos, nós os homenageamos, podemos até homenageá-los, né? Poxa vida, fizeram parte da nossa vida, foram tão importantes na nossa vida, e etc. Mas eles já estão na situação que eles, né, já estão. Não tem outro caminho, não tem mudança lá. Se estão no caminho da perdição, estão no caminho da perdição. Se entregaram a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como o único e verdadeiro Salvador, estão com o Senhor. Por isso temos que pregar o Evangelho, porque essa é a única herança inigualável. E isso, no momento da tribulação, no momento da angústia, no momento da perseguição, isso é a base para nós prosseguirmos. Senão nós ficaríamos desesperados. E é isso que Pedro escreve para esses irmãos em Cristo, que estão ali na Ásia Menor, os irmãos da dispersão, que foram perseguidos em Jerusalém e outras cidades, e fugiram para aqueles lugares. Estavam ali para se proteger. E quando você vai, se você um dia tiver a oportunidade de ir na Turquia, na Capadócia, você vai ver inúmeras cavernas, onde eles ficavam escondidos. Muitos cristãos ficavam ali escondidos. Aí, nós vemos aí que esse tempo aí era mais ou menos 63 depois de Cristo, o ano 63 depois de Cristo, quando o Império Romano começa a perseguição aos cristãos. E nós sabemos que tanto Pedro quanto Paulo morreram antes do ano 68, porque foi o ano que Nero morreu, e ele já tinha mandado executar Paulo, e Pedro, pela tradição, Paulo nós vemos aqui ele falando sobre a sua morte, e Pedro nós não sabemos, mas a tradição, não é a Bíblia que diz, quando falamos tradição, é a tradição, diz que Pedro foi crucificado em Roma, por isso acha-se que Pedro, além de Corinto, além de Antioquia, ele também chegou até Roma, porque ele, é dito que pela tradição, que ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Ele não quis, a tradição diz isso, né? Não sabemos ao certo, porque o que a Bíblia diz, nós ficamos com a Bíblia. O que a tradição diz, nós podemos acreditar, mas os cristãos antigos foram passando essa tradição e chegou até nós que Pedro foi morto dessa forma. Então eles, tanto Pedro quanto Paulo, eles morreram antes do ano 68, porque Nero morreu em 68 e ele que mandou executar tanto Pedro quanto Paulo nesse momento. Sabemos que Pedro também foi em Corinto, como eu citei aqui, não expliquei. Por quê? Porque quando Paulo prega ali em Corinto, manda a mensagem de 1 Coríntios, ele fala sobre isso. Vocês estão brigando, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Paulo não fez nada, Pedro não fez nada, quem morreu foi Jesus. Nós todos somos de Jesus, não somos de Pedro, nem de Paulo, nem de Apolo. Pessoas que passaram ali pregando em Corinto. Então Pedro também passou ali, e alguns diziam, não, eu sou de Pedro, eu sigo a Pedro. Aí Paulo, alguns, eu sou de Paulo, eu sou de tolice nossa, né? Porque nós somos de Cristo, nós não somos de ninguém.
nós somos de Cristo. Nós somos influenciados por pessoas, lideranças, pastores que passaram pela nossa vida, líderes que nos ensinaram tanto, pessoas que às vezes nos discipularam, nos ajudaram no nosso discipulado, mas nós não somos dessas pessoas, nós somos discipulados, nós agradecemos a Deus, etc., mas nós somos de Cristo. Então nós vemos aqui claramente que esse é o contexto histórico ali, onde Pedro, ele vive, ele está falando ali para essa igreja, que está ali na Ásia Menor, e o tempo que aconteceu, tudo que nós vamos estar lendo aqui, do ano 63, que começa a perseguição, e aí Pedro começa, olha, não tenham medo, Jesus Cristo, ele nos deixou uma herança, né? E aí nós vamos ver algumas coisas aqui que Pedro escreveu, que são importantes para o nosso conhecimento. Aí o versículo 3, deixa a sua Bíblia aberta na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele começa bem dizendo a Deus, né, que nos deu seu Filho, Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nós não temos esperança. Sem Jesus Cristo, nós não temos herança. Sem Jesus Cristo, nós não temos nada. Essa que é a verdade. Então ele começa bem dizendo aqui, né, ao Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Pai também, que nos regenerou para uma viva esperança. Nós temos esperança. Nós somos um povo que tem esperança. Nós temos esperança. A única causa que nós temos esperança é porque Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a razão. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, quando ele fala em 1 Coríntios 15, que ele fala o capítulo sobre a ressurreição, porque muitos estavam dizendo que não há ressurreição dos mortos, e ele fala, se não há ressurreição dos mortos, para que nós estamos pregando? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa esperança? Acabou? Não, Jesus Cristo, ele ressuscitou, e ele foi a primícia dos que ressuscitaram, e ele, quando ele ressuscitou, ele andou nessa terra, com um corpo glorificado, ele começa a descrever um corpo glorificado. Esse corpo carnal, ele não é o corpo que teremos, mas um corpo glorificado, um corpo que não sofre mais doença, um corpo que não morre mais, um corpo que sai de um lugar e vai para outro, como Jesus Cristo, ele aparecia num lugar, ia para outro, né? Ele estava dentro, de repente ele aparecia dentro da casa onde estavam os discípulos ali com medo, de repente ele estava em Emaús andando com seus discípulos e saía daquele lugar, desaparecia, aparecia em outro lugar, e assim nós teremos nosso corpo. Eu fico imaginando, né? Que maravilha que será nós podermos ter essa coisa que nós sempre admiramos nos filmes, às vezes, a teletransportação de um corpo de um lugar para o outro, e a ficção científica, só que isso vai se tornar uma realidade para nós. Nós vamos estar em um lugar aqui e vamos para outro. Não quer dizer que nós estaremos em todos os lugares como Deus, mas nós podemos sair de um lugar e ir para o outro, tranquilamente, com o corpo já que não morre. Agora, um corpo que também come, porque Jesus Cristo comeu com os seus discípulos, depois com o corpo glorificado, né? Colocou ali pão e peixe ali, e comeu com eles. Então nós
sabemos que nós teremos um corpo diferente, um corpo glorificado, e essa é a nossa viva esperança. E certamente o que Pedro queria, que aqueles discípulos perseguidos, maltratados, humilhados, quantos familiares mortos, que eles não se desesperassem, que eles entendessem que o nosso Pai, o bendito Deus, Ele nos trouxe uma viva esperança através da ressurreição de Jesus Cristo. Se nós não crermos na ressurreição dos mortos, nós nos desesperamos também quando nós perdemos alguém, ficaríamos desesperados, ficamos tristes, sim, porque nós não nascemos para morrer, e nem para ver os nossos familiares morrendo. A separação causa dificuldades e dores, claro que nós ficamos, nós somos humanos, somos normais, só que nós temos a viva esperança. Nós vamos um dia, todos os que morreram em Cristo Jesus, estar juntos com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a viva esperança que nós temos. Nós vamos participar de uma Santa Ceia, é para celebrar isso, né? É para celebrar isso, e todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar essa Santa Ceia, nós temos que nos estar atentos a isso, né? Que Jesus Cristo vai voltar, mas se nós morrermos, nós vamos ressuscitar, como Cristo ressuscitou, a primícia dos que ressuscitam. E aí nós vemos que ele estava escrevendo ali para aqueles dispersos, né? Eleitos pelo Senhor. A eleição aqui que ele fala é segundo a presciência de Deus. O que é presciência de Deus? Deus sabe todos nós que somos salvos. De Deus nós não escondemos. Eu posso esconder das pessoas, me fazer de crente e não ser crente, gostar de estar aqui da igreja, porque é um ambiente bom, eu gosto das pessoas, eu gosto da forma, mas às vezes eu não me converti, entendi que só Jesus Cristo é o único caminho que conduz à salvação, e é preciso que isso aconteça na vida. Se você ainda não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, entendendo isso, precisa fazer isso, você precisa fazer isso, porque quando eu me converto verdadeiramente, na presciência de Deus, Ele já sabia, porque Deus não pode esconder, eu não sei quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, Deus sabe, do ponto de vista humano nós não sabemos, eu não sei, eu sei que eu tenho a convicção que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo e vou ser salvo. Agora você precisa ter essa convicção no seu coração. Deus sabe? Sabe. Você pode fingir para todo mundo, mas Deus conhece, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe antes mesmo, né, de eu ter aceitado a Jesus Cristo lá no passado, que um dia eu entregaria, porque é a presciência de Deus, Ele conhece todas as coisas, então Ele sabe que aqueles que são eleitos, é por isso que Pedro fala sobre isso aí. E aí, a palavra de Deus nos diz, lá em Efésios 2,19, o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus. Então nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros. Aquele povo ali estava forasteiro, eles estavam dispersos, foram afugentados, estavam como estrangeiros naquela terra. E o apóstolo Paulo aqui fala claramente que nós, no campo espiritual, nós não somos mais estrangeiros, mas concidadãos dos céus.
Nós somos cidadãos dos céus. Isso é por causa da nossa herança em Cristo Jesus. Por causa da nossa herança. E ainda, Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo ainda fala: mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade, onde que é? Nos céus. Nos céus. Então, o apóstolo Paulo fala aqui de verdades que o Pedro está dizendo para esse povo. Olha, vocês têm uma herança, a cidade de vocês não é essa, tudo isso vai passar, todos nós morreremos, mas nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus, e nós, como cristãos, nós precisamos entender, por mais que você esteja passando por uma tribulação na sua história, na sua vida, ela vai passar. Se não passar aqui, ela vai passar, porque nós temos uma viva esperança, que nós temos uma herança, que nós não morreremos, nós passaremos dessa vida que é curta, fugaz, com tantos problemas, por uma vida eterna em Cristo Jesus, onde todos esses problemas que você está vivendo vão acabar, que a palavra de Deus nos diz que não vai ter mais pranto, não vai ter mais choro, não vai ter mais luto, nenhum problema financeiro, você vai morar no céu, as ruas são de ouro, há pedras preciosas, um lugar que João tenta descrever com as palavras dele, com o que ele conhecia de belo e bonito, mas certamente é muito superior, porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que o seu ouvido ainda não ouviu, nem as emoções que penetraram no seu coração, são as coisas que Deus tem preparado para nós ali no céu. É maravilhoso pensar sobre isso, é algo muito especial, porque nos leva a ficar corajosos, nos leva a ficar pacientes, com paz no nosso coração, com alegria no nosso coração, mesmo em meio às lutas. E Pedro, que tinha tudo isso no seu coração, quis transmitir aquilo para aqueles irmãos, muitos às vezes novos convertidos, que estavam passando por aquela perseguição, e às vezes estavam desanimados, estavam para baixo, estavam pensando muitas vezes, será que nós estamos no caminho certo? Como muitas vezes passa na mente, especialmente de um novo convertido, quando está passando por uma tribulação. Mas Jesus Cristo nunca nos deixou enganar, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele venceu através de quê? Vencendo o pecado, vencendo o inferno e vencendo a morte. O último inimigo, a morte. E nós também, um dia, venceremos com ele. Porque a morte para a gente, para o cristão, é apenas uma promoção. Você vai ser promovido. É isso que Pedro tenta colocar na mente daqueles cristãos, naquele momento, aquilo que eles estavam vivendo. E aqui, no versículo 4, ele diz o seguinte, para uma herança incorruptível, ou seja, não se corrompe, não se desgasta, não se acaba, o ladrão não pode roubar. Você pode receber uma herança, dólares, ouro, o que você quiser, mas o ladrão pode roubar. Agora, essa herança
é incorruptível. Ninguém pode tomar, ninguém pode roubar, ninguém pode fazer nada. Jesus Cristo te deu quando Ele morreu e ressuscitou. E está dada. Ninguém pode roubar isso da sua mão. Pode roubar tudo que você tiver. Pode roubar a sua família, como muitas famílias aqui eram roubadas e mortas. Pode roubar suas casas, como foram roubados aqui. Pode roubar o dinheiro que eles tinham. Pode roubar a paz de estar ali no lugar tranquilo. Essa paz, mas não a paz que excede todo o entendimento. Não a alegria que é completa no nosso coração por causa de Jesus. Não a nossa herança que está guardada nos céus. Não, isso ninguém pode roubar. Então nós temos uma herança incorruptível, sem mácula. Não tem mancha na nossa herança. Não tem nada, uma surpresinha, não. Não tem nada errado. A herança que nós vamos receber é limpa, é justa, vai ser justa. Cada um receberá o seu galardão segundo as suas obras. É justa, é sem mancha. Não é assim, vou dar vantagem para o fulano que eu gosto mais dele. Não, não, é justo. O justo juiz nos dará o galardão segundo as nossas obras. Fizemos, vamos ganhar. Não fizemos, não vamos ganhar. Não estou falando de salvação. Salvação, entregou a vida a Jesus Cristo, andou com Jesus, reconheceu Ele como o único e verdadeiro Salvador, salvo. Só que isso é o começo. É o começo. Mas nós temos que prosseguir na nossa santificação, para que um dia sejamos glorificados. A glorificação para nós cristãos não é aqui na terra. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. O cristão será glorificado quando chegar no céu, onde ele vai receber do Senhor. Primeiro, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Depois, o galardão segundo as nossas obras. É Bíblia, porque a Bíblia nos fala. Então, ela é sem mácula, ela é imacessível. O que é isso? Não se murcha, não murcha. A nossa herança não murcha, não diminui. Você vai receber herança, e para a eternidade você terá aquela herança. O que você receber do Senhor como galardão é para a eternidade, não murcha, não vai acabando, você vai gastando e acaba. Não é uma herança que você consome, não é uma herança que alguém pode pegar, não, é uma herança que não murcha, imacessível. É isso que Pedro está dizendo para eles. Olha, eles podem ter tomado a herança que vocês receberam, a fazenda, a casa, o dinheiro, mas vocês têm uma herança no céu, que não acaba, nunca vai murchar, será para sempre. Quando nós passamos pelas lutas, pelas tribulações, e nós temos essa convicção no nosso coração, que nunca vai acabar a nossa herança, que ela é incorruptível, que ela é imacessível. E ainda ele diz assim, reservada nos céus para vós outros, reservada. A sua herança já está reservada. O que você receber do Senhor já está reservado. Nós temos, quem guarda essa herança é Deus, ninguém pode tomar, está reservada. Nós sabemos, por exemplo, quando os judeus, eles sofreram a perseguição ali por Hitler, nazismo, eles
muitos dos judeus ali eram ricos, tinham muito dinheiro, e eles foram sendo tomados em tudo que eles tinham. Tudo que eles tinham. Então você pensa bem, você rico, com dinheiro, com tudo, e de repente vem uma perseguição como o nazismo, toma tudo seu. Pode acontecer no Brasil, misericórdia, nós repreendemos no nome de Jesus, mas pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Além de tudo, por um mau negócio, nós perdemos dinheiro. Só que a nossa herança lá está reservada. Ninguém nos toma, ninguém nos rouba, ninguém nos saqueia, ninguém pode nos tomar, porque está reservada para a gente. Nossa herança, e é individual. Minha herança é para mim. Meu filho, lá no céu, a herança dele é o que ele plantar aqui na terra. Aqui ele recebe a herança, que pode perder por qualquer mau negócio. Mas no céu, é cada um de nós. E ela está reservada para cada um de nós. E o versículo 5, ele diz o seguinte: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então nós sois guardados pelo poder de Deus. Pode acontecer qualquer coisa conosco, mas uma coisa nós temos a convicção, que nós somos guardados pelo poder de Deus. Não tem nenhum cabelo que caia da nossa cabeça que não é permitido por Deus. Satanás pode se levantar. Para tocar em Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. Eu posso fazer isso? Deus, tá bom, pode. Quem era Satanás para tocar em Jó sem a permissão de Deus? Quem é Satanás para tocar em qualquer um de nós sem a permissão de Deus? A palavra de Deus nos diz que o maligno não nos toca, ele não pode nos tocar, porque nós temos a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Ele fica como um leão, tentando imitar, bramando, rugindo ao nosso derredor. Ele fica tentando achar uma brecha. Se nós não dermos brecha, quem é ele para nos tocar? Ele não pode tocar. Mas existem situações pelas quais Deus permite que passemos, como esse povo estava passando. Entender? Não sabemos, mas mostra quando somos perseguidos, como somos afligidos, se nós servimos ou não servimos a Deus de verdade. Servir a Deus quando tudo vai bem, tudo dá certo, os negócios vão bem, a saúde vai bem, a família vai bem, ótimo, é fácil, né? Até o diabo usou isso, né? Para atormentar a vida de Jó. Ele te serve porque vai tudo bem na vida dele. Aí Deus fala, tá bom, vou permitir, para você ver que eu conheço o coração de Jó, eu sei que ele é meu servo, íntegro, temente a Deus, que me serve. E muitas vezes a gente passa por tribulações para ver se nós servimos a Deus pelas bênçãos ou porque Ele é de verdade. Muitas vezes a gente passar aqui por essa situação. Ali mostrou quem era e quem não era um cristão verdadeiro, fiel a Deus, que servia a Deus mesmo na tribulação. Então nós temos que ter essa convicção na nossa cabeça.
Olha, eu posso estar passando por qualquer tribulação. Sem a permissão de Deus, eu não passaria. Deus está permitindo que eu esteja passando por isso. Não pergunte por quê, mas algum motivo existe. Quantas tribulações que eu passei na minha vida, e depois de passar, eu falei: Deus, obrigado, saí melhor. É impossível passar de ano sem fazer prova. Eu faço prova para passar de ano, ou deveria ser assim, apesar que hoje até muitos estão passando, os alunos aí, sem, por ordem governamentais, às vezes passando sem fazer prova de verdade, mas deveria ser, passo de ano quando eu passo da prova. Então, se eu passo da prova, louvando a Deus, eu subo um degrau na minha vida espiritual. E certamente esses cristãos que foram perseguidos, que entenderam que eles tinham um Deus que trouxe uma viva esperança para o coração deles através da ressurreição de Jesus Cristo, e que nós temos uma herança tremenda, uma herança maior do que qualquer uma que podemos receber nessa vida, e ela veio através de Jesus Cristo, que nos preparou uma cidade no céu, que está ao nosso lado, que nunca nos abandona no meio das tribulações. Por isso que ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Vocês estão na tribulação? Estou com vocês. Eu fico imaginando as experiências vividas por esses cristãos aqui, os milagres, as curas, os livramentos que Deus deu, e vendo anjos, tendo experiência de sentir a paz que excede todo o entendimento no meio das tribulações, tendo a alegria de ter a certeza que um dia aqueles perseguidores que tantos perseguiram, muitos deles, talvez alguns aceitaram Jesus Cristo, como nós sabemos que Paulo foi um perseguidor da igreja, mas muitos deles, infelizmente, não teriam a salvação e eles teriam a herança. Eles achando que roubando a herança, as fazendas deles, teriam alguma coisa, sendo que eles conquistaram um tesouro maior, que foi a salvação em Cristo Jesus. Então, essa é uma introdução a essa carta tão preciosa, tão maravilhosa, escrita por um apóstolo que foi excepcional. Falhas teve, mas um homem de Deus, um homem que amou a Jesus Cristo, que deu a sua vida por Jesus Cristo, que honrou a Jesus Cristo nessa terra, e certamente recebeu um galardão tremendo, e a sua herança foi tremenda. Possamos aprender com a vida de Pedro, com os ensinamentos de Pedro, que vamos continuar no próximo domingo, tendo e estudando essa carta maravilhosa, escrita por esse apóstolo. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, e nós vamos orar. Eu não sei, talvez você esteja passando por uma tribulação, por uma situação adversa, por perseguições no trabalho, na escola, mas eu quero te dizer que maior é a herança que você vai receber. Seja grato. E se você está sendo perseguido porque você está falhando, não fique feliz, mas se você está sendo perseguido
por causa da causa de Jesus Cristo, sinta-se honrado e feliz. Porque antes de nós, muitos apóstolos e cristãos padeceram perseguições também e aflições. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, por termos essa carta tão especial, escrita por um apóstolo tão especial, que traz tantos ensinamentos, ó Pai, tanto para o bem quanto para o mal, para nos exortar como nós devemos agir para o bem, e evitar, Senhor, os mesmos erros que Pedro muitas vezes cometeu, mas também, Senhor, nós cometemos. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas imperfeições, e recebe a nossa gratidão, o nosso louvor neste momento, porque nós entendemos, por causa de Jesus, é que estamos aqui cheios de esperança, cheios de fé, e crendo na nossa herança incorruptível. Ó Deus, muito obrigado por essa herança que já está reservada para cada um de nós. Ó Deus, que aqui na terra tudo passa, mas nós temos a nossa vida eterna com o Senhor. Por mais que seja a nossa tribulação neste momento, Pai, não é para ser comparada com os benefícios que nós teremos, Senhor, lá no céu. E ainda temos aqui na terra, porque nós temos Jesus que pode curar, que pode transformar situações e que pode nos abençoar. E nós somos gratos por isso, e somos gratos pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.